Olá, meu nome é Flávio Milhomem e esta é a sua OAB. Vamos dar continuidade à resolução de questões de direito penal que já foram cobradas nos últimos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil. E dessa maneira, você estará mais próximo da sua carteirinha vermelha. Então vamos ao que interessa. A ela, a questão, joga na tela. Muito bem. Olha lá. Flávio Milhomem com penal aqui na sua OAB e a questão fora cobrada no exame de ordem unificado número 30 em 2019, tendo a seguinte redação. Gabriel foi condenado pela prática de um crime de falso testemunho, sendo-lhe aplicada a pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. E continua o examinador. Após cumprir o equivalente a 1 ano da pena aplicada, Gabriel deixou de cumprir a prestação de serviços à comunidade. Ao ser informado sobre tal situação pela entidade beneficiada, o juiz da execução de imediato converte a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, determinando o cumprimento dos 3 anos da pena imposta em regime semiaberto, já que Gabriel teria demonstrado não preencher as condições para o cumprimento de pena em regime aberto. Para impugnar a decisão, o advogado ou advogada de Gabriel deverá alegar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e aí nós vamos às hipóteses trazidas pelo examinador. Letra A. Foi válida, mas o regime inicial a ser observado é o aberto, fixado na sentença, e não o semiaberto. Letra B. Foi válida, inclusive sendo possível ao magistrado determinar a regressão ao regime semiaberto, restando a Gabriel cumprir apenas 2 anos de pena privativa de liberdade, pois os serviços à comunidade já prestados são considerados pena cumprida. Letra C. Não foi válida, pois o descumprimento da prestação de serviços à comunidade não é causa a justificar a conversão em privativa de liberdade. E, por fim, letra D, não foi válida, pois, apesar de possível a conversão em privativa de liberdade pelo descumprimento da prestação de serviços à comunidade, deveria o apenado ser previamente intimado para justificar o descumprimento. Vem cá comigo. Nós estamos diante de uma questão que você já percebe guarda relação com a execução penal. Estamos diante da possibilidade de regressão de regime aberto para semiaberto e diante da discussão da necessidade ou desnecessidade de desconto do tempo que já fora cumprido em regime aberto, bem como da possibilidade de o juiz fazer esta regressão sem comunicação, sem ouvir a pessoa que era cumpridora da sentença, aquele que fora condenado. Esses serão, portanto, os pontos que nós vamos analisar, analisando tanto a legislação no que toca à previsão constante do Código Penal, mas também analisando a lei de execução penal e mostrando para você a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que foi adotada pelo examinador para identificar como correta a resposta. Então vamos ao que interessa. Joga aí na telinha. Boa! Nós começamos a nossa análise da questão tratando do artigo 43, parágrafo 4º do Código Penal. De acordo com o artigo 43, parágrafo 4º do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Eu vou aproveitar para trazer a nossa canetinha chamadora de atenção para que você não se esqueça de um ponto importante que deverá ser utilizado para responder à questão. Tá aqui, ó, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será
deduzido, ou seja, descontado, o tempo cumprido da pena restritiva de direitos. Descontado, deduzido o tempo da pena cumprida a título de pena restritiva de direitos. Aqui na hipótese da nossa questão, nós temos um cidadão condenado à pena de 3 anos em regime aberto, que cumprira 1 ano e depois deixou de cumprir as condições fixadas pelo juiz da execução. Obviamente, se eu tinha uma pena de 3 anos no total e ele já cumpriu 1, de acordo com o artigo 43, parágrafo 4º do Código Penal, deve haver a dedução, o desconto deste 1 ano de pena cumprido. Logo, em havendo regressão de regime aberto para semiaberto, somente deverá cumprir a pena de 2 anos. Por quê? 1 ano já foi cumprido a título de regime aberto e, em razão da determinação legal, este 1 ano de regime aberto deve ser descontado do total da pena a qual o cidadão fora condenado. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha na Lei de Execução Penal. Joga na tela aí, por gentileza. Bom, a Lei de Execução Penal, por sua vez, traz no artigo 181 a seguinte regra: a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, letra A, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. Letra B. Não comparecer injustificadamente a entidade ou programa em que deva prestar serviço. Letra C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. Letra D. Praticar falta grave. E letra E. Sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa. Assim, na Lei de Execução Penal, você verifica quais são aquelas hipóteses que são hipóteses ensejadoras, justificadoras da regressão de regime, do regime aberto para o regime semiaberto, e combinando o artigo 181, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, com o artigo 43, parágrafo 4º do Código Penal, você sabe que deve haver o desconto do tempo que já fora cumprido a título de regime aberto. E aí sobra a análise da última questão, do último tópico trazido pelo examinador na questão, que é a possibilidade de o juiz, independentemente de ouvir o condenado, promover a regressão da pena. E para isso, nós vamos analisar a jurisprudência que for adotada pelo examinador para identificar a resposta correta. Vamos a ela, joga na tela. Muito bem, olha lá. Estamos falando do habeas corpus número 251/312 de São Paulo, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, da 5ª turma do STJ. O entendimento desta Corte é firme no sentido de ser imprescindível a intimação do reeducando para esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito, antes da conversão delas em pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. E segue: é nula a decisão que converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem a prévia intimação do réu. Eu vou utilizar a nossa canetinha chamadora de atenção para que você não se esqueça. É nula a decisão que converte a pena restritiva de direito em privativa de liberdade sem a prévia intimação do réu. Eu estou me referindo à chamada audiência de justificação. A audiência de justificação é aquela na qual o condenado poderá trazer explicações para, digamos, legitimar, justificar o não cumprimento das condições impostas pelo juiz das execuções, juiz da vara de execuções penais, tá bom? Então, a regressão é perfeitamente possível. Da pena geral deve ser descontada aquela que já foi cumprida a título de regime aberto, mas antes da regressão deverá haver intimação do condenado para justificar
o porquê não cumpria aquelas condições. Se a justificativa for razoável, poderá haver uma prorrogação do cumprimento dessas condições, mas não necessariamente haverá a regressão de regime. Se o juiz, no entanto, verificar que a regressão de regime é a medida mais adequada para o caso em concreto, depois da audiência de justificação, depois, portanto, de ouvir o condenado, o fará. E o fará porque há previsão legal para tanto. Então, nós já temos todos os dispositivos legais e a jurisprudência aplicável analisados que vão permitir que nós identifiquemos qual a resposta correta da questão. Vamos a ela? Joga na tela e vamos lá. Vamos para a questãozinha. 4 hipóteses que nós vamos analisar agora. Para impugnar a decisão, o advogado de Gabriel deverá alegar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, letra A, foi válida, mas o regime inicial a ser observado é o aberto, fixado na sentença, e não o semiaberto. Foi válida ou não foi válida? Vamos voltar aqui na questão. Olha só. Ao ser informado sobre tal situação, a situação de que o cidadão não cumpria as condições, o juiz de imediato converte a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Olha só, o juiz da execução está aqui, de imediato, é a parte que nos interessa, né? De imediato, converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Se ele converteu de imediato, a partir da comunicação da entidade onde o cidadão deveria prestar serviços, isso significa que o juiz da Vara de Execuções Penais não se preocupou em intimar, notificar, na realidade, o condenado a se explicar, a se justificar em face do não cumprimento das condições. E como nós já vimos, o Superior Tribunal de Justiça entende que é nula a regressão de regime sem a intimação prévia, a fim de se assegurar o contraditório e a ampla defesa, que deve ser verificado tanto no processo de conhecimento, antes da condenação do acusado, como também no próprio processo de execução, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Logo, a letra A é falsa. Joga aí na tela. Vamos lá. Letra A. Foi válida? Não, não foi válida não. Por quê? Porque não houve intimação, notificação prévia. Letra B. Foi válida, inclusive sendo possível ao magistrado determinar a regressão ao regime semiaberto. Não foi válida não. Falso. Vamos lá. Letra C. Ó, já começa bem. Não foi válida, pois o descumprimento da prestação de serviços à comunidade não é causa a justificar a conversão em privativa de liberdade. Falso, vem cá comigo. É claro, é óbvio que o descumprimento das condições pode dar ensejo à regressão de regime, do aberto para o semiaberto, mas deve haver antes a notificação, a intimação do condenado para se justificar. Sem essa intimação, a regressão é considerada nula de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. E aí, por dedução lógica, já que A, B e C são falsas, nós encontramos a resposta para a nossa questão. Joga na tela. Olha lá, letra D de dado. Não foi válida, pois apesar de possível a conversão em privativa de liberdade pelo descumprimento da prestação de serviços à comunidade, deveria o apenado ser previamente intimado para justificar o descumprimento. Letra D de dado é a resposta da questão. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado, porque nós voltamos já já com mais questões de direito penal, a fim de assegurar a sua aprovação em breve no exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Até já!